nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar estudando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Assentado do jeito que você está nesse momento, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós já te louvamos, nós já te exaltamos. Pai, agora quando iremos, Pai, receber a Tua palavra, o Teu ensinamento, Senhor, prepara os nossos corações para que essa semente venha a ser plantada e produzir frutos. Amém. Espírito Santo, já trabalha na nossa mente, na autoridade no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que não provém do Senhor, nós desfazemos na autoridade no nome do Senhor Jesus. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser. Que nessa manhã nós venhamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Aleluia. Senhor, toma cada vida que aqui entrou. Eu não conheço o coração, mas Tu conheces. Tu sabe cada vida que aqui entrou. A área que eles estão precisando do Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que já vai trabalhando de uma forma toda especial. É que eu te oro e te agradeço no Teu santo nome. Amém e amém. Eu aprendi que cicatrizes é sinal que você venceu. Se você tem uma cicatriz, se você olhar para o seu corpo e você carregar alguma cicatriz, é sinal que você venceu. Se você não carrega essa cicatriz, é sinal que ainda há uma ferida aberta. Há um trauma. Porque muitas vezes quando nós tratamos de cicatrizes, nós vivemos num século hoje que quando você carrega uma cicatriz na parte do seu corpo, você faz uma operação plástica, ela sai. Mas muitas vezes essa cicatriz, ela fica plantada dentro da alma. Ela carrega junto com a gente. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa manhã que é, quando você olha para a cicatriz, é sinal que venceu. E eu aprendi com o apóstolo Paulo, nós vamos estar ministrando nessa manhã algo tremendo. Vamos ler? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 6, a partir do versículo 11. Gálatas 6, a partir do versículo 11. Depois de Coríntios, livro de Gálatas. E eu quero dizer para você nessa manhã, se há alguma ferida em aberta, não vamos deixar o Espírito Santo trabalhar e passar um bálsamo hoje, deixa ela virar cicatriz, mas nós vamos bater nela e dizer, nós vencemos. Nós vencemos. Amém? Amém. Gálatas 6, a partir do versículo 11. Acho que estou ficando um pouquinho meio velho. Amém? Amém. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos que querem causar boa impressão, a esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas o que querem que vos circuncideis para se gloriem da vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim, ao ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Finalmente ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com vós Espírito. Amém. Eu gostaria de enfatizar aqui no versículo, a igreja pode se sentar, no versículo 17.
Finalmente ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando você vai ver essa marca que o apóstolo Paulo está falando, é cicatrizes. Ele trazia as cicatrizes por causa de Cristo. A carta aos Gálatas é uma carta muito bonita, é uma carta tremenda, porque essa carta ela não foi escrita a uma igreja específica. Essa carta ela foi escrita a um conjunto de igrejas. Listra, Derbe, Antioquia. E qual é a razão dessa carta? A razão dessa carta era Paulo escrevendo, defendendo o evangelho a qual ele pregava. Porque nessas cidades tinham os judeus, mas era uma cidade que era multirraciais. O que era multirraciais? Tinha várias pessoas. E aonde os gentios se converteram ao cristianismo. Mas lá tinha uma seita, o judaísmo, aonde que começava a pregar e aonde que começava a falar a respeito desse evangelho, dizendo que só era salvo quem tinha a circuncisão. Paulo agora no capítulo 1, nós vemos o final da carta, mas no capítulo 1 ele faz um contraste. A primeira coisa que ele começa a fazer é defendendo o seu ministério perante a igreja aos Gálatas, porque essa foi escrita numa região da Galícia, então onde se encobria todas aquelas igrejas. Paulo agora ele começa defendendo, dizendo o seguinte, que ele era apóstolo não pelos homens, não da parte de homens, mas ele era da parte de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele agora está defendendo o apostolado dele, dizendo, espera aí, aquele encontro que eu tive com o Senhor no caminho lá de Damasco, aquele que me salvou, não foi mais pelas leis, mas foi pela graça de Deus que eu sou justificado do meu pecado. Sou justificado do meu pecado. Então Paulo agora começa a defender, espera aí, não é qualquer um que me separou, mas eu prego esse evangelho da parte de Jesus Cristo. Por quê? Os gentios estavam se convertendo ao cristianismo, mas eles estavam querendo dizer, eles foram umas pessoas ferrenhas, perseguiram muito o apóstolo Paulo, dizendo que o evangelho que o apóstolo Paulo não pregava não era verdadeiro, porque eles achavam que só poderiam ser salvos quem era circuncidado, quem tinha aliança com Abraão. Nós sabemos que a circuncisão era o pacto da aliança que Deus fez com Abraão. Existem estudiosos que dizem que a circuncisão já tinha no tempo passado, mesmo os egípcios faziam, mas era um sinal que Deus pediu, e Abraão ele foi circuncidado aos 99 anos, porque Deus fez um pacto e Deus disse para ele que até os escravos dele, aquele que tinha nascido, o seu primogênito, deveria circuncidar. Era a aliança que ele tinha com Deus. Mas eu quero dizer para você que a circuncisão era algo físico, era algo exterior. Mas o que não poderia esquecer é que Deus colocou esse pacto, fez isso, mas já em Deuteronômio Deus disse que nós deveríamos circuncidar o nosso coração. Deus estava já dizendo para aquele povo que muitas vezes não importa você fazer algo de parte exterior, mas o importante é você começar já a fazer algo que provém dentro de você, que é o seu coração. Não é preciso mostrar mais, mas tem que ter algo que tem que ser mudado aqui dentro. Aqui dentro. Aleluia. Paulo é da tribo de Benjamim. Paulo foi circuncidado como Jesus Cristo foi circuncidado. Mas Paulo agora está dizendo, espera aí, esse evangelho que eu estou explicando, esse evangelho que eu prego, não necessita
necessita mostrar para vocês aquilo que está exterior. Mas espera aí, eu vou falar de algo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que fez eu transformar a minha vida, que é a graça de Deus. É por isso que nós estamos nessa manhã aqui, dando glória a Deus, porque é a graça de Deus que nós somos justificados pelo nosso pecado. Pelo nosso pecado. Oh Deus. Glória a Deus. E quando nós paramos para meditar a carta aos Gálatas, ela é uma carta magna, ela é uma carta que se trata todinha da liberdade cristã. Paulo agora ele começa a dizer: espera aí, a lei é uma obrigação, mas a graça é liberdade. A graça é a liberdade. E ele começa a defender, e eles não aceitavam. Então o apóstolo Paulo, em todo o livro de Gálatas, ele fala dessa liberdade cristã que nós temos. É por isso que quando eu leio o livro de Gálatas, eu começo a entender, eu entendo, e eu chego à conclusão que, espera aí, nós não estamos na época mais de começar a colocar jugo pesado sobre ninguém. É hora de nós começarmos a dar glória a Deus, entendermos que nós somos livres dessa fé cristã que nós temos. Nós temos. Oh Deus, tu és tremendo, Jeová. Tu és tremendo. Agora, esse grupo judaizante, eles começavam a defender dizendo o seguinte: espera aí, vocês, para ser salvo, vocês têm que circuncidar. Vocês têm. Não adianta você só ter fé, não. E com isso começou a colocar essa falsa religião, essa falsa doutrina dentro das igrejas, dizendo: espera um pouquinho, não, vocês falam que tem fé, mas não precisam ter fé não, espera aí, vocês têm que fazer esse sinal, vocês têm que circuncidar, porque senão vocês não serão salvos. E o apóstolo Paulo vem e já fala: espera aí, a fé não, a fé, nós somos salvos do castigo do nosso pecado pela bondosa misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E quando nós paramos para entender, nós vimos que o apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, e quando se trata dessa liberdade, ele escreveu dizendo o seguinte em Gálatas 5:1: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Agora o apóstolo Paulo chegou, talvez seja o versículo chave de todo o livro de Gálatas, dizendo: espera um pouquinho, Jesus nos libertou, nós não precisamos nos envolver debaixo desse jugo da escravidão. Que jugo da escravidão? E ele, no capítulo 5, ele faz um contraste, ele fala coisas tremendas que jamais eu poderia começar a nos desenvolver no capítulo 6 sem nós não passarmos no capítulo 5 de Gálatas. Porque como ele estava dizendo, o judaizante, que só a lei que salvava, e Paulo agora fala da graça, Paulo agora fala da misericórdia de Deus, fala da fé, fala do sacrifício que Deus fez na cruz. O que ele fala? Ele fala a respeito do fruto pecaminoso da carne, a obra da carne, mas o fruto do Espírito Santo. Eu só quero que você, eu até enumerei todas porque são bastante, e ele fala do fruto, a obra da carne. A obra da carne são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Que esses desejos
pecaminosos são iníquos, destrutivos, fácil de inflamar, difícil de conter, egoísta, opressivo, decadente, pecaminosos e mortais. Sabe o que ele está me explicando para nós? Espera aí. A obra da carne é o esforço humano. É o esforço humano. Isso tudo, traduzindo em miúdo, ele está querendo dizer para nós: isso nos leva para o inferno, isso nos leva a uma vida desgraçada, isso leva a uma vida de pecado. Mas agora ele vem e fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O apóstolo Paulo está dizendo para nós: olha, o fruto do Espírito são bom, produtivo, de fácil controle, dedicado, libertador, cuidadoso, estimulador, santificado e abundante vida. Ele está querendo dizer agora: espera aí, a obra da carne é o esforço humano, mas o fruto do Espírito Santo é algo sobrenatural que produz na nossa vida. Produz na nossa vida. É isso, espera aí, vocês estão querendo colocar essa lei na igreja, vocês estão dizendo aos gentios: espera aí, para vocês se salvarem, vocês têm que circuncidar, vocês vão ter que fazer esse corte externo para dizer que pertence à aliança. Mas espera aí, vocês querem se gloriar, eu tenho que falar de uma liberdade que trabalha em nós agora. Não é mais a circuncisão que trabalha em nós agora, é o fruto do Espírito Santo. Não é a obra da carne, mas é o fruto do Espírito Santo, que é algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Glória a Deus. Gostoso. Não necessita mais. Por que ele colocou obra do Espírito? Ele colocou fruto, e fruto só produz no sobrenatural. Obra não. Obra necessita você trabalhar, obra necessita o seu esforço, obra você tem que estar ali, mas o fruto não. O fruto ele vai produzir. Ele vai produzir paz, alegria, mansidão, longanimidade, temperança. E eles dizendo o seguinte: não, quem não obedecer a lei mosaica, a lei não, porque o ponto principal que eles pegavam era a circuncisão. Para dizer que você ser salvo, você tinha que pertencer à família. O gentio não poderia, tinha que passar por esse ritual. Mas Paulo agora fala assim: não, espera aí. A lei mosaica, se nós quando formos pegar as leis, elas são 613 leis. Nenhum homem conseguiu guardar essa lei. Porque essa lei tinha mandamentos morais. Como você tratava o seu próximo. Nós encontramos tudo isso no livro de Levítico. Ela tinha mandamentos civis, como você ia viver, a nação israelita ia viver. Mas ela tinha também mandamentos cerimoniais, como você cultuava a Deus. E o Senhor Jesus, ele veio e pegou essas leis, e trouxe em duas leis que eu amo falar, que é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Mas esse próximo como a ti mesmo não é você amar como a você mesmo e fazer o que dá na gana, não, fazer o que dá à vontade, não. Amar o próximo como a ti mesmo é você colocar no lugar dele e saber que ele é seu semelhante, que é o mandamento de Deus. É o mandamento de Deus. Aleluia! Sabe por quê? Olha qual é a função da lei. A lei, ela mostrava pecado, mas a graça de Jesus perdoa pecado. A lei, ela trazia maldição. Por que maldição? Quem não cumprisse a lei era morto. Mas a graça levou toda a maldição. A lei
ela trazia prisão, trazia morte, mas a graça de Jesus, sabe o que ela traz? Libertação. Aleluia. Glória. A lei, ela enfatiza a carne, tudo tem que ser da carne. A graça, ela enfatiza que trabalha dentro de nós, é o Espírito, Glória. é o Espírito Santo. A lei, ela não passou de infância, e a graça, ela nos traz maturidade. Glória a Deus. A lei só queria dizer, ia conduzir a um Cristo, ao Messias. Mas a graça, sabe o que ela faz? Ela nos conduz ao Pai com vida eterna. Amém. Glória a Deus. Glória a Não Deus. contraste ninguém. É, Senhor. E o apóstolo Paulo, ele agora chegou perto deles e disse: espera aí, que tanto vocês pregam nessa lei? Eu quero falar de uma graça. Eu quero falar de uma graça. E ele começa dizendo: escrevi, defendi meu apostolado. Agora eu estou escrevendo com meu próprio punho essa carta para vocês, dizendo para vocês que é a graça que nos alcançou. Mas ele agora começa a se defender dizendo o seguinte: todos que querem causar boa impressão a esse se dirigem a circuncidar-vos, não somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele agora começa a dizer: espera aí, vocês estão sendo comandados pelos romanos. Os romanos, quem falasse que aceitava Jesus, que acreditava na cruz, eram perseguidos. Esses judaizantes era mais fácil dizer o seguinte: espera aí, eu faço o sinal da circuncisão, porque quando eles vierem me perseguir, eu sei, não, espera aí, sou judeu, sou circuncidado. O apóstolo Paulo está dizendo para eles: espera aí, vocês estão fazendo isso não para defender o evangelho, vocês estão fazendo isso para não ser perseguido. Vocês não estão fazendo isso para não ser perseguido. Vocês querem se vangloriar para vocês mesmos. Vocês estão querendo pegar os gentios, dizendo: não, eles agora, para aceitar Jesus, eles passaram por esse ritual. Sabe por quê? Porque a cruz naquela época era loucura. Naquela época, quem fosse morto pela cruz era sinal de loucura. Só quem era criminal era morto naquela época com morte de cruz. E o nosso Senhor Jesus Cristo passou pela morte da cruz naquela época, pelo meu, pelo seu pecado. Então eles achavam mais fácil mostrar um sinal visível do que dizer: não, eu aceito essa graça que o Senhor Jesus fez por mim. Para eles era fácil começar a defender isso, mas o apóstolo Paulo diz: não, espera aí, e o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim? E esse sacrifício que ele fez por você? E ele começa a defender o evangelho dele. Ele começa a defender esse evangelho da graça. Esse evangelho agora que não começa mais a acusar. Esse evangelho agora que começa a nos abraçar. Esse evangelho que agora começa a nos trazer o arrependimento perante o Pai. Esse evangelho agora que começa a trazer vida. Porque a Bíblia diz que todos nós merecemos, nós éramos destituídos, nós éramos condenados à morte, mas quando o Senhor Jesus fez isso, eu e você não fomos mais condenados. Glória a Deus. Não fomos mais condenados. E ele chega e fala assim: olha, não é por causa da circuncisão, não é por causa de ser incircunciso, mas é a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele está dizendo: espera aí, você não precisa fazer isso para você dizer que tem aliança com Deus. A aliança com Deus você pode aceitar quando você aceita o sacrifício que Ele fez na cruz. Aleluia. Ele fez sacrifício na cruz. E Ele diz o seguinte: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Trago no meu corpo as cicatrizes desse evangelho.
Eu trago no meu corpo a cicatriz de um Jesus que transformou a minha vida. Aleluia. Ele está dizendo, olha, a cicatriz dele é visível, porque como nós lemos no livro de Atos, nós vamos ver que ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, mas ele tinha orgulho de dizer o seguinte: aquilo que Jesus fez por mim é o evangelho que eu prego da graça hoje. Aleluia. Eu prego da graça hoje. As cicatrizes que eu tenho, a marca que eu tenho, foi de um encontro pessoal que eu tive com ele, que transformou a minha vida. E aí eu comecei a parar e a pensar nessas cicatrizes que ele trazia de Jesus. Sabe por que as cicatrizes que ele trazia de Jesus? Eram os frutos do Espírito que tinha transformado a vida dele. Glória a Deus. Agora ele dizia, ó, espera aí, eu estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é loucura. Naquela época ele está dizendo, mundo, o dia que o meu Jesus foi crucificado, eu também fui junto. Agora não é eu que vivo mais, mas é Cristo que está vivendo em mim. É Cristo que está trabalhando em mim. É o Espírito que está trabalhando em mim. E as cicatrizes dele trouxe para ele vida. Trouxe para ele vida. Nós vivemos num século hoje que as cicatrizes ou as feridas andam aí. Nós vivemos num mundo hoje que pregamos prosperidade. Se não for prosperidade, não é a igreja de Cristo. Vivemos hoje numa época onde que a sociedade é uma sociedade que ela não transmite mais respeito, uma sociedade que ela não ama mais, uma sociedade que ela está, amarás o teu próximo e eu tudo em primeiro lugar. Essas marcas hoje, está numa sociedade hoje onde que ninguém para ouvir ninguém. Nós estamos vivendo hoje num século onde que se você pregar a palavra amor é perigoso você ser aberto a porta e ter jogado você para fora. Nós estamos vivendo hoje numas marcas, numas feridas que aonde a droga está se imperando. Nós estamos vivendo hoje onde que a criminalidade está chegando mais alto nível, hoje está sendo mais fácil você ficar preso dentro de casa. Nós estamos vivendo hoje onde que as nossas crianças não têm mais liberdade de nada mais, porque você hoje tem uma família como você pensa. Mas sabe por quê? Porque hoje a sociedade está achando mais gostoso viver debaixo de uma escravidão. Uma escravidão. Mas quando nós paramos e começamos a entender aquilo que Cristo fez é a graça, nós vamos começar a entender que é gostoso nós estarmos na casa de Deus para fazer a cicatriz desse evangelho. Podemos parecer antiquados. Podemos parecer antiquados. Um dia desse eu estava numa festa, o rapaz chegou para mim e falou: pastor, o senhor não bebe? Eu falei: não bebo. Sentamos mais um pouco e no final da festa ele saiu numa situação deplorável. Não é julgar, mas nós estamos falando da escravidão que está oferecendo, mas hoje nós estamos falando de uma marca do Senhor Jesus. Essa marca que tem em mim e você, a marca da liberdade do fruto do Espírito. Glória a Deus. Uma marca, é gostoso, uma marca que nós parecemos antiquados. A marca que nós parecemos antiquados. Parecendo que nós estamos vivendo de século, sei lá, 8, 10. Vivemos numa era hoje pós-moderna, diz que tudo no século 21, talvez até é verdade. O meu boss um dia desse, o telefone dele tocou e passou a mão no relógio e falou: alô, eu vi quando apareceu o nome escrito aqui, botou no ouvido. Eu também não fiquei atrás, já comprei um óculos escuro, com um fone aqui para o ouvido também. Não vou ficar atrás também não, por quê? Vivemos no século 21, mas nós não paramos para pensar que a cicatriz do apóstolo Paulo que ele trazia era sinal que ele tinha vencido. Ele tinha vencido no amor de Jesus. Ele
derrotou aquela falsa doutrina dos judaizantes, dizendo para eles o que eles pregavam era uma marca externa, mas enquanto ele trazia a marca de Jesus Cristo, uma transformação de vida, era interna. Aleluia. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei qual é a ferida que está passando, eu não sei qual é a escravidão que está jogando, eu não sei o que anda pesando sobre a sua vida. Os gentios daquela época, a carta de Gálatas, que foi escrita em torno de 49 depois de Cristo, eles estavam massacrando, dizendo o seguinte: se não circuncidasse, não era salvo. Mas nessa manhã eu estou falando para você que você não precisa ter essa aliança, você só aceita com fé a obra que Cristo fez para você na cruz do Calvário. Que a salvação, ela é de graça. A salvação é mediante a nossa fé. E esses julgos, e essas feridas que esse mundo coloca, tem uma solução para a nossa vida? Tem sim. Deixa a graça de Cristo entrar na nossa vida e mudar com o fruto do Espírito Santo. E nós vamos carregar a cicatriz de Cristo e dizer que nós vencemos esse mundo, porque perverso é eles. Amém. Vitoriosos somos nós. Aleluia. Vitoriosos somos nós. Por mais que eles dizem que temos que se adequar na forma de viver, igreja, eu quero dizer para vocês nessa manhã, nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar com nós, nos instruir, nos guiar, nos dirigir, nos dar poder, nos dar poder. É só assim que nós somos vitoriosos. Só assim que nós somos vitoriosos. A lei matava, mas a graça veio para dar vida. Aleluia. Hoje nós não vivemos debaixo da lei. Nós não estamos em Jerusalém. Mas hoje nós estamos vivendo numa graça que Jesus fez. Mais de 2000 anos. Por mim, por você. Por isso que eu sei que nós somos vitoriosos. Porque a minha fé me diz que o Senhor Jesus morreu e com Ele eu sou vitorioso sobre todas essas coisas. Então não sou antiquado, eu sou bom demais. Você é bom demais. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor. Quando eu parei para meditar na cicatriz do apóstolo Paulo, eu entendi que as marcas que ele carregava, ele diz: não me inquieteis, porque eu trago no meu corpo a marca de Cristo. A falsa religião não pôde vencer, porque agora não era mais a circuncisão, agora era Cristo que tinha feito, Cristo que tinha trabalhado, Cristo que tinha penetrado na vida dele, Cristo que tinha mudado. No caminho de Damasco, quando ele encontrou Jesus, ele entendeu que a graça alcançou a vida dele. De repente você está parado numa escravidão, num século, dizendo que se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você é antiquado, você é bobo. Eles têm uma mania de dizer isso tudo para nós, que nós somos antiquados, nós somos bobos, nós somos antigos. Mas muitas vezes dentro de nós tem aquela ferida que não sara jamais. Faz uma coisa, tem uma solução hoje. Deixa Jesus entrar e pegar essas feridas e transformar em cicatrizes. Você vai olhar para ela e vai dizer: eu venci. Qual é a ferida que está aberta dentro de você hoje que você tinha vontade? Aquele povo colocou jugo pesado sobre os gentios. E Paulo diz que a graça de Deus, a lei matava, mas a graça vem para dar vida. E como você está vivendo um período de graça hoje, então transforma isso tudo que está te matando você em vida hoje.
Pastor, qual é o caminho? O caminho é fácil, o caminho é a cruz, é o sacrifício, é loucura naquela época, porque quem queria aceitar, quem ia falar para os gregos, para os romanos naquela época? Espera aí, eu aceito a cruz de Cristo, e Cristo foi considerado um marginal, uma loucura daquela época, porque ele foi sacrificado mediante a morte de cruz. Mas o que eles não estavam entendendo, que eu, mas você, nós entendemos hoje, que aquela morte, que a cruz me redimiu dos meus pecados, me fez acesso ao Pai, me fez libertos. É fácil. Quando você diz que aceita a cruz, aceita Cristo, você está dizendo o seguinte: espera aí, eu estou sendo liberto, eu estou chegando ao Pai, ela me redimiu dos meus pecados. Qual a ferida nessa manhã? O grupo de louvor já pode estar cantando. Qual a ferida nessa manhã hoje que você tinha vontade que o Senhor Jesus passasse e sarasse na sua vida? Qual é a ferida hoje? Já sou crucificado com Cristo. É melhor ser antiquado e vitorioso do que ser inteligente e ir para o inferno. Já sou crucificado. É melhor fazer loucura para o mundo e aceitar o crucificado da cruz do que não aceitar Não mais e terminar morto. já sou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. É melhor. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Você sabe que essa liberdade é? Essa liberdade você começa a pensar de alguém que está preso numa prisão e no dia ele sai, do lado de fora dessa prisão, o ar que ele respira. Essa liberdade você começa a pensar de alguém que está em fuga e ele consegue passar uma fronteira e dizer que eles lá já não conseguem pegar mais. Você respira, você sabe que você está liberto. Já sou crucificado Era isso. com Cristo. Agora vivo, não mais eu. É isso. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Você pegar o Senhor não é sinal de covardia, é sinal de honradez, é sinal de você saber o mistério que Deus fez por você. Aleluia. Que fez por você. Cristo vive em mim. Aleluia. Eu não sei se nessa manhã tem alguém que gostaria de receber uma oração. Se nessa manhã tiver alguém que gostaria de receber uma oração, eu convido você aqui à frente. Eu não sei qual a área, qual a cicatriz da sua vida que você precisa ter intervenção do Senhor. Se você quiser, eu não sou muito de insistir. Eu gostaria de orar por você.